Todo mundo agora está acostumado a ver filmes com vários heróis compartilhando a mesma tela e um herói aparecendo no filme do outro, como se fosse eu indo tomar café na casa da minha mãe. Mas houve um tempo em que isso era exclusivo dos quadrinhos. Mas o que faz a noção de universo compartilhado algo tão diferente de outras iniciativas em narrativas de ficção? É sobre isso que eu vou falar agora. Quer dizer, agora não. Depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre a importância dos universos compartilhados para as histórias de super-herói. E porque eu acho que esse conceito não é apenas um detalhe, talvez seja uma das coisas mais importantes no gênero de super-heróis. Mas antes de continuar, quero pedir para quem ainda não se inscreve no canal, se inscrever, que aí você sabe sempre que aparecem novos vídeos no canal. E aproveita que já está aí e deixa também seu like no vídeo para me dar uma força. Como vocês já podem imaginar, baseado em outros vídeos, eu sou um filho das HQs de super-heróis, né? Eu não comecei Bom, tecnicamente eu comecei a conhecer super-heróis pelos filmes, mas por um filme em particular, no caso do Superman. Então, de uma forma geral, eu conheci os super-heróis com os quadrinhos, né? Então, minha perspectiva sobre filmes de super-herói tem diretamente a ver com a forma como eles foram e ainda são tratados nos quadrinhos. Na minha época, digamos assim, ou seja, quando eu era criança, adolescente, existiam séries e filmes de super-heróis? Sim, claro que existiam, com certeza. Séries de filmes de super-heróis existem desde que existem histórias de super-heróis. Mas a coisa era muito diferente do que a gente vê hoje em dia. A gente via isso com bem menos frequência, na maioria das vezes isso não era levado a sério, e quando acontecia uma adaptação para filme ou série que era levado mais a sério, na maioria das vezes a fidelidade ao material original era pouca ou quase nenhuma. A gente pode citar exceções, claro, sempre, né? Mas de uma forma geral, mesmo quando você via um filme, uma série de super-heróis que era legal, elas pareciam mais um fanfic ou uma realidade alternativa do que realmente uma história daquele personagem. E eu nunca entendi o porquê disso, nunca entendi porque eu tinha essa sensação que por mais que a história era boa, por mais que eu gostasse da história, alguma coisa parecia que não estava certa. Eu nem entendia, na verdade, esse sentimento até pouco tempo atrás, que eu consegui dar sentido a ele e entender melhor. Mas não era que eu me incomodava com a fidelidade dos uniformes, as mudanças da história ou a falta de easter eggs, que eu nem sabia que existia na época. O problema era que sempre faltou aos filmes de super-herói algo que nos quadrinhos sempre foi fundamental, a menos sempre desde que eu comecei a ler quadrinhos, tanto na Marvel quanto na DC. A ideia de que existia mais de um herói ocupando o mesmo mundo, e vez ou outra eles acabavam esbarrando um no outro e agindo juntos em missões. A gente praticamente nunca tinha isso antes, fora dos quadrinhos, né? O Bill Bixby tentou, quando começou a fazer filmes que continuavam a série dele do Incrível Hulk, ele trouxe uma versão do Thor num filme, no outro filme ele trouxe o Demolidor, mas infelizmente ficou só nisso, né? E a iniciativa morreu na praia. Ainda pretendo falar sobre essa primeira tentativa de MCU em um vídeo futuro. Aguarde. O conceito de universo compartilhado nos quadrinhos de super-herói é muito importante, porque foi o que sempre destacou esse tipo de história de outros tipos de histórias de ficção, de outros tipos de narrativas de ficção. Você não via livros em que Drácula, o lobisomem e o monstro do Frankenstein conviviam no mesmo universo a todo momento. Quando acontecia, era uma coisa extremamente rara. E ainda assim, a gente teve, né, nos filmes Frankenstein encontrando Drácula, os Três Patetas encontrando lobisomem, mas sempre foram histórias autocontidas, que não tinham muitas consequências, que não reverberavam, sempre eram em contextos muito específicos e considerados particulares. Eles não eram considerados uma regra e sim exceção. Tanto que, em parte, e eu sei que pode, por um primeiro momento, parecer meio forçado falar isso, mas eu argumentaria que o conceito de universo compartilhado nas histórias do super-herói é uma das características mais importantes que definem esse gênero. Mas assim, eu não estou falando
necessariamente de um universo compartilhado, de várias HQs compartilhando no mesmo universo. Eu tô falando de um mundo, a ideia de universo compartilhado que eu quero explicar aqui é um mundo onde não existe apenas um ou dois, mas dezenas de super-heróis. E eles são uma parte natural daquele mundo. E isso não precisa ser feito com várias HQs, pode ser feito numa única série de HQs, num único filme e tal, né? Embora a Marvel e a DC tenham tornado comum a ideia de várias HQs se cruzando e compartilhando no mesmo universo. Então quando você tem um filme solo de um super-herói que não existe em outros, né, e que não reconhece a existência de outros heróis, sempre dá aquela impressão de que alguma coisa tá faltando. Falando, é claro, no caso de adaptações dos super-heróis que a gente sabe que na mídia original vivem no mesmo mundo. E foi assim desde sempre, tá? Com uma ou outra tentativa mais isolada, até que chegou o primeiro Homem de Ferro. No primeiro filme, o Tony Stark vivia num mundo muito parecido com o nosso, com a diferença que ele criou uma armadura e virou um super-herói. Mas isso só até a cena pós-créditos, quando o Nick Fury, um outro personagem da Marvel, aparece insinuando pro Homem de Ferro que ele não é o único, que há outros por aí fazendo o que ele decidiu fazer, e como o próprio Nick Fury falou, ele é parte de um universo muito maior, só não sabe ainda. E simples assim, o universo dos super-heróis foi formado. Eu provavelmente não preciso passar a metade do vídeo recapitulando a história do MCU aqui, e eu não vou fazer isso, mas esse início, né, essa contextualização é importante, porque faz uma coisa que até então nunca tinha sido feita antes no cinema, e nem mesmo em séries de TV. Um mundo onde não existem um ou dois seres superpoderosos, sim, vários. Eu não vou entrar na questão mercadológica, tá? E de como o MCU mudou o cenário e a maneira de se pensar em franquias e filmes blockbusters. Talvez eu faça um vídeo em algum momento só sobre isso, mas hoje eu quero me focar mais no conceito e na narrativa mesmo. A ideia de um universo compartilhado não era nova, né? Primeiro, ela foi tirada dos quadrinhos. E mesmo o cinema já tinha feito vários crossovers, não só entre super-heróis, mas entre personagens da ficção diversos desde sempre. Mas nunca nada nessa escala. Nunca um estúdio tinha decidido criar franquias separadas que podiam cruzar entre si, compartilhando narrativas e culminando uma terceira franquia que reunisse todos esses personagens e cada nova história impactasse as outras em maior ou menor grau. O MCU, mais do que ter trazido histórias legais, trouxe um conceito que até então era único nos quadrinhos: os super-heróis como um fenômeno cultural dentro da história. O que eu quero dizer com isso? Se numa história você tem 1, 2, 3 super-heróis, eles são uma anomalia, algo diferente. Mas quando você tem 10, 20, 50 super-heróis, isso já não é mais uma anomalia, é uma parte natural da cultura daquele universo ficcional. E é essa normalização, digamos assim, dos super-heróis que o conceito do universo compartilhado traz. A ideia de que ter super-heróis andando para lá e para cá, ou melhor, voando para lá e para cá, enfrentando criminosos, destruindo propriedades no processo, é algo corriqueiro. Talvez não um corriqueiro, mas é parte do mundo como ele é. É tipo a gente viver na pandemia do coronavírus hoje. Não é normal, mas já estamos nessa há tempo bastante para ver a pandemia como parte do nosso dia a dia e a gente simplesmente contorna a questão e segue vivendo. Eu não tô com isso querendo diminuir, tá, as mortes pela pandemia. Eu tô falando isso de uma maneira geral e infelizmente é isso. A cada dia que passa e a pandemia continua, ela vai se tornando mais normal. É triste, mas enfim, o vídeo não é sobre isso e eu não quero deprimir ninguém, então vamos voltar para o tópico principal. Por isso que eu digo que eu considero a ideia de um universo compartilhado uma das marcas mais fundamentais do gênero. Porque é quando os super-heróis se tornam algo normal dentro daquele universo ficcional que todas as outras características pela qual o gênero é conhecido brilham mais. É quando a gente pode começar a se perguntar quais seriam as mudanças no mundo se algo assim acontecesse. Mudaria a política? Religião? Os super-heróis seriam vistos como celebridades, ou como deuses, ou como pessoas comuns? As pessoas teriam medo, admiração? Os governos aprovariam, desaprovariam? E são essas perguntas que começam a moldar cada universo de super-heróis em particular. Uma outra coisa que é bem característica do conceito do universo compartilhado dos super-heróis é a ideia de
que elementos que em outros tipos de histórias ficariam contraditórios coexistindo, coexiste tranquilamente lado a lado. Imagina se Blade Runner de repente tivesse feiticeiros, ou do nada o Rambo tivesse que começar a matar demônios, ou Missão Impossível lidasse com uma invasão alienígena. E outros gêneros misturar sobrenatural e ciência, sci-fi com drama urbano, deuses mitológicos com multiverso, pode parecer muito deslocado e forçado e não fazer sentido. Mas é apenas uma terça-feira comum no universo como Marvel ou DC. E tudo isso se deve ao fato de que personagens com origens das mais variadas compartilham o mesmo mundo. Essa característica é, por si só, embora para alguns pode ser um pouco difícil de engolir em outros gêneros, para mim é a grande fonte da criatividade e da versatilidade das histórias dos super-heróis. E é outra das coisas que eu acho que distingue os super-heróis como gênero, por assim dizer, que é essa capacidade de poder fazer essa mistureba e conseguir se safar de uma maneira que outros gêneros talvez não conseguiriam. Quando o MCU realmente decolou, digamos assim, a gente pode, grosso modo, dizer que foi ali pelo filme dos Vingadores, é que aí ele escancarou algo que eu nunca tinha conseguido entender. Porque mesmo gostando de outros filmes no passado, eu sempre tinha essa impressão de que faltava alguma coisa. Sim, alguns filmes mudavam bastante o personagem, várias coisas não eram fiel à história original que eu lia, mas não era isso. Porque muitas vezes as histórias, mesmo mudando coisas, eu gostava. Então o que era essa coisinha que estava faltando? Eu não tinha descoberto até o MCU. E o que acontece é que os filmes de super-heróis mais antigos sempre soavam para mim como fanfics, ou como Elseworlds, se você descer na histórias alternativas, mas que não eram exatamente o personagem. Era uma interpretação, mas não era exatamente aquilo. Claro, a gente pode dizer que tudo que é fora dos quadrinhos é uma interpretação do personagem. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Estou dizendo da sensação de estar vendo uma coisa que realmente representa aquele personagem original. Só que sem a existência de outros heróis no mundo, sem os super-heróis como fenômeno cultural dentro da história, acaba faltando alguma coisa. E infelizmente a DC faz isso até hoje, né? Mesmo quando eles tentaram criar um universo compartilhado, a coisa soou completamente forçada e irreconhecível das HQs que eu lia, pelo menos. É por isso que eu não consigo engolir, por mais que seja excelente, aqui eu não estou falando da qualidade do filme, mas é por isso que eu não consigo me empolgar com filmes como Coringa, por exemplo, como uma adaptação do personagem. No momento em que o Coringa é só um cara normal no mundo real que se veste de palhaço, ele é só isso. O filme pode ser genial, mas é só mais um filme sobre um cara que se veste de palhaço e enlouquece. O fato de ser baseado no vilão de quadrinhos, nesse caso, não faz grandes diferenças. Agora, se você tem um cara que, por causa de um acidente químico, ficou com a pele branca parecendo um palhaço, e se ele quiser parecer normal, ele tem que esconder sua verdadeira pele, aí nós já estamos mais próximos do porquê esse palhaço se diferencia de qualquer outro palhaço em outras histórias de ficção. Adicionamos a isso o fato de que o acidente teve relação com um vigilante mascarado que se veste de morcego, e aí nós temos uma história um pouco diferente. Agora vamos imaginar que esses dois personagens e essa história acontece num mundo onde há diversos outros seres que possuem superpoderes e que tem também invasões alienígenas e tem também magia. Aí a gente começa a ter uma história que não se conta todo dia. E é aí que a gente começa a ter os elementos que distinguem as histórias dos super-heróis de filmes comuns, digamos assim. É compartilhar diversos elementos que em outros gêneros não só não estariam juntos, mas talvez não combinariam nada juntos, né? Que é o que faz a mágica de uma história de super-heróis. Lex Luthor não é interessante porque ele é um empresário inescrupuloso. O empresário inescrupuloso é a coisa mais banal que existe. Ele é interessante porque ele é um empresário inescrupuloso em um mundo onde existe um alienígena que parece um ser humano caucasiano que tem poderes quase divinos e que se coloca como salvador da humanidade. A força das histórias dos super-heróis está justamente no contraste que a noção do universo compartilhado traz. É a gente poder ter a Mulher Maravilha criada por deuses gregos do lado de um alienígena e não precisar explicar que esses deuses são alienígenas também. Eles são deuses como a gente viu nos mitos gregos. Não existe uma explicação científica, não existe uma explicação que case com o personagem alienígena. São coisas separadas. E isso torna a experiência das HQs de super-herói tão diferente.
Porque do contrário, você tem basicamente uma ficção científica com super-heróis, ou uma história sobrenatural com super-heróis, ou uma história mitológica com super-heróis e por aí vai. Eu não estou querendo dizer que histórias que dão uma única origem para os seus heróis, por exemplo, como uma origem científica, não são histórias de super-heróis. Não é isso que eu estou dizendo, tá? É óbvio que são. O que eu quero dizer é que a ideia de diversos super-heróis com origens diversas viverem no mesmo mundo traz oportunidades narrativas, alegóricas e simbólicas até, que a gente não vai ver em nenhum outro gênero. E é isso que faz com que quando a gente olhe uma história de super-heróis nos quadrinhos, aquilo pareça uma coisa tão diferente e tão interessante. É essa mistureba que não funcionaria provavelmente em outros gêneros narrativos, mas que por algum motivo nos quadrinhos, nas histórias de super-heróis em específico, funciona. E é por isso que uma história de super-heróis, seja DC ou Marvel, que for só a história daquele cara, no mundo onde não existem super-heróis, sempre vai parecer que falta alguma coisa, não importa o quanto essa história seja boa, porque realmente falta. Falta talvez uma das coisas mais interessantes de uma história de super-heróis. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O que vocês curtiam mais quando começaram a ler quadrinhos de super-heróis? Marvel ou DC? Ou vocês começaram a ver super-heróis em uma outra editora? Comentem aí. Até a próxima. A ideia de um universo compartilhado, obviamente, não era nova, né? Primeiro ela foi tirada... A ideia de um universo compartilhado, obviamente, não era nova, né? Primeiro que ela foi tirada dos quadrinhos.